Pessoal, boa noite. Eu sou Leonardo Rodrigues, estudante de nutrição. Esse é o ResveraCast. Hoje eu vou bater um papo com meu amigo Ricardo, professor de educação física. E, Rica, fala aí um pouquinho de você. E aí, Você tá tudo bom, mano? bem? De Demorou, boa? mas deu certo, né? Deu certo, demorou, mas deu certo. Bom, eu sou o Ricardo Falararo, sobrenome que serve para ninguém soletrar, né? Nunca consegue Ninguém falar certo acerta. de jeito nenhum. Para escrever é complicado também, né? Eu sou educador físico, atuo como personal trainer desde 2008. Eu me formei em 2008 e já fiz uma pós-graduação logo em 2009. E aí eu já comecei a atender como personal logo no primeiro ano. E eu atendi por quantos anos? Eu fiz uma pausa em 2017. Eu trabalhei 8 anos na clínica Absolute Fit, que era de um amigo meu, Carlinhos. E aí eu fiz uma pausa de uns 2 anos. E aí eu fiquei trabalhando só com as avaliações físicas. E acabei voltando bem no meio da pandemia, que era um momento que nunca esperava, e eu acabei montando um estúdio, né? E agora eu tenho um estúdio de personal junto com a minha noiva. Ela tem um estúdio de pilates, que é a Postura Arte. E agora eu tô desde 2019. 2019 não, 2020, né? Que a 2020, pandemia mesmo chegou em estourou, 2020. quarentena, tudo isso foi 2020. E eu comecei no meio de 2020. Eu abri um estúdio bem pequenininho mesmo assim. A intenção era atender um público muito específico e acabou que foi se tornando algo que cresceu. A gente mudou de local, estamos num lugar muito maior agora, né? É um espaço de saúde integrado, tem vários profissionais, vários serviços. E estou aí já faz 2008, 15 anos. 15 anos. 15 Essa anos. pós você fez foi em quê, ô Rica? Musculação aplicada à saúde e performance. Bacana, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Sim, Você tá, bom, 15 anos aí na área, você se formou com o meu camarada Andrezinho, o né? André. Somos Nossa, da mesma turma. figuraça. Não vou falar o apelido dele aqui. Andrezinho, figuraça. E, e aí, o público da clínica, quem procura você e a Dani lá é mais o quê? Você tem algum padrão, tem alguma noção, ou é bem amplo e tal? Olha, o Pilates, a grande maioria que procura, a grande maioria é mulher. Ainda homem, eu não sei se tem um certo preconceito com o Pilates, mas assim, o público masculino é bem menor na área do Pilates, o feminino bem maior. E é variado, tá? Todas as idades, todas as necessidades, algumas vão por necessidades mesmo, problema de coluna, dor nas costas, falta de mobilidade, de flexibilidade, questão de precisar fortalecer core, principalmente falando de coluna, né? Mas ela também tem bastante alunas lá que praticam como mais uma modalidade. Até porque o estúdio do Pilates, ele é um estúdio muito, acho que é o maior e mais completo da cidade e da região. Tem praticamente 3 estúdios lá no Pilates. Então ela tem o Pilates convencional, ela tem o Neo Pilates, que é um Pilates mais acrobático e com vários outros equipamentos, e ainda ela tem 3 equipamentos da Mormai, que é do estúdio Mormai. Eu vi que chegou recente, chegou O um V12 é o mais equipamento legal, lá que novo. é uma meia-lua que tem um Isso, carrinho tipo e um skate assim, dá né? pra fazer muito exercício lá que Que dá até para ter um fortalece. gasto calórico, né? Porque o Pilates não tem um gasto calórico alto, mas ali consegue fazer até um trabalho assim mais cardiorrespiratório, porque dá para ficar muito tempo Se realizando vários movimentando. movimentos ali, bem similar mesmo a um skate, um snowboard, é muito legal. Entendi. E é legal você falar esse negócio do gasto calórico, porque o pessoal que vai fazer a musculação, o gasto não eleva tanto, né? Quanto o exercício aeróbico. Mas esse é um exercício aeróbico, né? Porque fica um bom tempo lá, né? Na verdade, eu acho que ela não consegue por nenhum aluno, acho que por mais que 5 ou 10 minutos, porque não tem como mensurar a intensidade, né? Ah, Diferente de depende de você cada colocar um. numa esteira ou numa bicicleta e você tiver avaliado aquela pessoa, saber o VO2 máximo, saber o limiar anaeróbio, aí você pode estipular as zonas de intensidade que a pessoa vai trabalhar. Então ali acaba sendo um algo a mais, mas no Pilates não tem, o pessoal não faz esse trabalho
de ter uma avaliação, assim, porque não é o foco, na verdade, né? Sim. Trabalhar essa parte O cardiorrespiratória. Pilates, ele é melhor como preventivo ou como correção, no seu As ponto de duas vista? coisas, As do meu duas ponto de coisas? vista. Ele é indispensável para qualquer momento. Se você já faz, você vai deixar de sofrer com muita coisa. Porque falta de flexibilidade já dá um pouco de dor no corpo, não tem jeito, né? Quanto mais travado a gente vai Sim. ficando mais dolorido. E a questão de fortalecer essa musculatura mais intrínseca, principalmente falando de coluna, traz uma vida para a Eleitores da pessoa. coluna, né? Traz Tá. uma vida muito melhor. Então, tipo assim, atua muito como prevenção e também para resolver o problema já instaurado ali. A Daniela tem muitos alunos lá de longo tempo que são evoluções absurdas, assim. A pessoa não fica mais sem, porque a vida muda mesmo. A pessoa não conseguia fazer atividades básicas da vida diária, que a gente aprende, né? Essas ABVDs também. Sim, sim. Então, você devolve a independência motora ali de várias pessoas e também reduz dor, né? Entendi. Na musculação não vai ter muito exercício que vai focar nesse tipo de musculatura, né, Rica? Numa sala de musculação convencional. Eleitores da coluna, transverso do abdômen, que mais? Essa musculatura mais interna, né? Sim. Não tem muito Os famosos equipamento que fazer. multífidos. Né? Aqueles lá são os que mais têm que dar sustentação mesmo. Né? É que assim, na academia convencional, nas grandes redes, quando não está fazendo um trabalho personalizado, os treinos ficam muito a desejar mesmo. Monta-se uma coisa muito superficial e que não respeita as individualidades, né? Individualidade biológica, a gente tem que respeitar demais na área da nutrição, na área do Com treinamento. certeza. É um dos princípios Não básicos, não né? tem fórmula geral. Não se aplica. Cada Sim. indivíduo é um indivíduo. Agora, cada num caso. trabalho personalizado, aí a gente consegue fazer. Tá. Dependendo da necessidade da pessoa, a gente vai englobar tudo que precisa dentro do treino. Tá, então a pessoa que procura lá, você ou a Dani, a atenção é totalmente personalizada, é configurada à necessidade daquele indivíduo. Sim. Então, tipo assim, o cara chega lá com um problema de coluna, um problema de joelho. Então, o que a gente pode fazer para fortalecer ou para evitar um dano maior? Para Exato. retardar a progressão da lesão, Sim. né? Então, vai ser um treinamento totalmente focado para trazer de volta, vamos dizer assim, aquela reabilitar, né? Ou evitar um dano maior, né? Para preservar, né? Sim. Então, vai fazer um fortalecimento, vai fazer um treinamento assim mais controlado, bem assim dentro da capacidade dele. É legal essa atenção personalizada, porque a gente vê muita gente fazendo coisa errada na academia aí, que fica solto e se machuca, Infelizmente. né? E que nem eu treino com o personal com o André, e eu tenho medo, porque eu vejo principalmente a galera do CrossFit, eu tenho medo das coisas que eles fazem, mano. É muita acrobacia, cara. Sim. E tipo assim, o cara, tipo assim, ó, eu hoje nunca fiz nada daquilo. Eu vou lá você não vai começar fazendo do nada. Mas uma hora você vai começar a jogar os bagulho pra cima e tal. Meu, eu concordo se fosse um cara que é ginasta. Pô, o cara tem um puta preparo. O cara o condicionamento físico do cara é outro nível. Sei lá, você pega a Tour Zanetti lá. Porra, o cara é um monstro. O cara vai fazer aquilo lá, aquelas barras que faz parecendo uma cobra lá, uma minhoca lá. Sem tremer. Sem suar, né? Mas assim, eu começar a fazer, eu falo assim, mano, acho que 6 meses meu ombro foi pro saco. Não só ombro, né? Não, sim, só pensando rápido. 6 meses, acho que o ombro tá gritando, né? E eu tenho bastante receio com relação a esses movimentos balísticos, né? E assim, por desconhecimento também, mas eu vendo não parece ser legal não. Agora, quando a gente fala de um treinamento que o cara tá ali do seu lado, você vai pôr uma carga, sabe, perto do seu limite, mas você sabe que se der ruim, o cara tá ali, né? Tipo assim, falhou, o cara, opa, vai te salvar, né? Você não vai cair com a barra do supino no peito, você não vai chegar tanto. Não. Agora lá, você vai fazer um movimento daqueles, tá sozinho, se der alguma coisa ruim, você já era, não tem quem te salva, né? Sim. O problema do CrossFit é que assim, são movimentos muito repetitivos
e com muita sobrecarga articular. Então, isso com o tempo tende a gerar alguma lesão, porque é um esforço demasiado. É muita repetição, muito impacto, e a maioria das pessoas não tem a consciência corporal de contrair o que precisa contrair para fazer os movimentos. E aí que entra o problema do que é uma atividade em grupo. Então, teria que ser, eu não sei se alguém já faz esse trabalho individualizado no CrossFit, de atender 2 ou 3 pessoas num horário e fazer um trabalho totalmente individualizado, fazer teste para calcular os pesos certinho, que eu acho que não fazem também no CrossFit, nenhum tipo de avaliação. Né? Eles fazem, acho que tem uma época lá que eu sei que eles fazem eu não sei nem qual é o movimento, mas para descobrir como se fosse o peso de um RM na musculação. Aham. Mas é RM simplesmente é repetição máxima, né? Pra quem não é sabe. simplesmente o peso máximo lá que aguenta fazer um movimento que eles fazem no CrossFit. Mas é para ver o quanto aumentou força isso. Porque quando fez a primeira vez, conseguiu fazer com X quilos. Aí tá treinando um tempo, eles fazem um dia lá de novo, eu não lembro qual que é o nome que eles usam. E aí a pessoa consegue fazer com mais peso o movimento certinho e sabe que aumentou X. Então é uma forma de mostrar o aumento de força que tem, né? Mas o trabalho em si, ele é muito... Ele não é individual. E por tudo isso que tem de dificuldade ali, teria que ser muito individualizado. Aí eu acho que o risco de lesão seria muito menor, mas vai existir risco de lesão em qualquer lugar, né? Sim, Só que com tem como, certeza. só que a gente fazendo o teste, trabalhando tudo Tem certinho, como a gente diminuir diminui esse esse risco. risco quase zero, né? Aham, bacana. É, o pessoal que te procura na clínica é mais para hipertrofia, é mais para emagrecimento, é mais para recuperação? Tem alguma? Vai lá para a sala de musculação com você lá. É mais o que? Você sabe dizer pra gente ou não? Hoje eu tenho um público muito variado, isso que é legal. Inclusive, o meu maior público hoje é aquele que teve a experiência péssima da academia convencional. Foi treinar, Sem ficava mais de assistência. 1 hora na academia, nunca viu resultado, às vezes até já se machucou e ficou alguns meses e falou que odeia musculação. Então, eu tenho muito desses alunos hoje, é engraçado, porque eu desenvolvi um trabalho de apenas 30 minutos. Só que dentro desses 30 minutos, a pessoa trabalha muito mais do que quando ela ficava 1 hora e meia na academia. Então, o tempo de contração efetiva ali durante o treino, o trabalho cardiovascular, que eu faço tudo bem mesclado, né? Mas o meu público é bem variado e a maioria é essa pessoa que tinha aversão à musculação pela experiência da academia, acabou dando ali uma chance de conhecer e não sai mais. Porque os 30 minutos passam muito rápidos, não precisa mais que isso de verdade para muitos objetivos. Mas é o que a gente estiver falando que você quer competir, ser bodybuilder, Sim, o aí é volume de outra treino é coisa. maior. Com Mas certeza. assim, emagrecimento, saúde, alguma reabilitação, uma hipertrofia, não seja nada para competir, mas Aham. tipo assim, uma hipertrofia saudável, eu tenho todos esses públicos e eu Funcional, consigo né? trabalhar. Funcional no sentido de não te limitar, tipo, que nem tem cara que tem, lógico, faz o uso de esteroide anabolizante, mas o cara tem uma hipertrofia que não é funcional, o cara não consegue coçar as costas, por Exato. exemplo, né? Perde mobilidade por conta da hipertrofia. Então, nunca vai chegar nesse nível, né? Sem uso de esteroide, sem um treino muito intenso, né? Não Sim, dá. e aí entra alimentação pra Pra caramba também, que caramba. você já sabe Descanso, muito bem. sono, Aí a gente tá falando de um nível de profissional, né? profissional. O cara vai ser atleta, a vida é totalmente diferente, ele vai viver para aquilo, é outro padrão. Agora, trazendo para a vida real, como você perguntou, o meu público é muito variado. Então, eu tenho muito mesclado homem e mulher, de várias idades e vários objetivos. Então é um treinamento de 30 minutos, é, totalmente personalizado Sim, para as dificuldades, para o objetivo daquela pessoa que está ali com você. correto. É uma pessoa por vez? Uma pessoa por horário, porque esses 30 minutos são muito dinâmicos. Tá, Se sai de um você, vai para o outro, sai de um vai se para o você outro. atender uma dupla em 30 minutos, vai cair um pouco da qualidade. Entendi, Porque não tem como você vai arrumar o aparelho para um enquanto o outro está fazendo. E você tem que ficar de olho, ver se está executando certinho. E aí você tem que arrumar o aparelho para o próximo. Então, assim, uma aula em dupla teria que ser 1 hora para fazer um trabalho legal.
mas vai perder esse dinamismo também. Tá. Por isso que eu atendo só um Então, por ali horário é 30 mesmo. minutos quando o filho chora e a mãe não vê. Tem muita gente que fala, nossa, eu falava só 30 minutos, mas esses 30 minutos aqui parece que não acabam nunca. E a pessoa sai suada. Tudo bem que suor não quer dizer nada, né? Igual as pessoas pensam que suor está remetendo a queima de gordura e simplesmente o corpo só está resfriando. Só resfriando. Mas assim, fazendo só musculação, a pessoa sai de lá muito cansada. Porque quem tem o objetivo lá só de um fortalecimento, ou porque já pratica uma modalidade e a gente vai fazer um trabalho específico para melhorar a performance dele ali, às vezes treina só a musculação. Quando é emagrecimento e saúde, aí eu trabalho tudo junto. A pessoa faz musculação e a gente faz os descansos ativos, as recuperações ativas bacana. na esteira, na bike, no elíptico, dá para fazer deslocamento, né? Só que tudo isso é avaliado, tá? Desde a questão da musculação, quanto saber qual é a condição da pessoa, não é aleatório. 2 minutos a 10 por hora na esteira. Mas por que 10 por hora? Você tem que saber fazer o testezinho de VO2 máximo da pessoa. Se ela não tiver limitação, a gente faz na esteira um teste progressivo. Se tiver, dá para fazer na bicicleta ergométrica também o teste para a gente estimar, porque a gente não vai fazer teste máximo, né? A gente faz submáximo. O Rica, é o seguinte, cara. A gente está falando de VO2 máximo, acho que não é todo mundo que sabe. Basicamente, a capacidade do pulmão, corrija se eu estiver errado, de fazer a troca do oxigênio pelo gás carbônico, vamos dizer assim, quando ele está num esforço intenso. Na verdade, o termo é assim, é a capacidade que o nosso organismo tem de captar, transportar e metabolizar o oxigênio. Na verdade, esse é o termo que é usado técnico, correto, né? Na verdade, é a nossa capacidade. De na verdade, respirar. o VO2 máximo, você simplesmente está vendo a saúde do seu coração. Porque a partir do VO2 máximo, quanto maior esse VO2 máximo, é que o seu coração está trabalhando com mais folga. Então, porque assim, você está conseguindo captar esse oxigênio, transportar nos tecidos e metabolizar. Tem alguma coisa a ver com a frequência cardíaca em repouso? Na verdade... Porque atletas de ponta, a frequência cardíaca são bem mais baixas. Sim, exato. Um atleta que tem um VO2 máximo aí de... A gente usa o termo METs, que em inglês é o equivalente metabólico de tarefa, né? Aí quando a gente vai transferir, por exemplo, para esteira, a gente transfere para quilômetros por hora. Tipo, 10 METs corresponde a 35 ml quilograma minuto de oxigênio que o organismo consegue fazer todo esse processo. E aí cada MET, que é esse equivalente metabólico de tarefa, ele corresponde a 3,5 ml. Então a gente avalia as pessoas... 10 metros, 35. Então na esteira, por exemplo, a pessoa que termina o teste progressivo, ele consegue fazer 2 minutos a 10 por hora e não suporta mais ali, a gente interrompendo o teste ali a 10 por hora, a gente fica com esse VO2 estimado de 35 ml, que seria os 10 METs, né? A partir daí, se a gente quiser fazer um trabalho na bike, a gente tem como transferir, porque 10 por hora na esteira não é 10 por hora na bicicleta, você não vai estar tendo o mesmo trabalho. Que muita gente também fala assim, o que é melhor, a esteira ou a bicicleta? Isso ou aquilo. Na verdade, as pessoas não sabem que não tem melhor. Na verdade, tem trabalhar naquela intensidade X de trabalho. Então, se você tem lá o VO2 máximo de 10 METs, aí a gente tem limiar anaeróbio também, que acima do limiar começa a predominar a via anaeróbia, né, de energia. Abaixo do limiar a gente consegue predominar mais a via aeróbia. Nunca vai ser 100% só um, né? Sim, não tem como ter um trabalho 100% aeróbio, que muita gente fala, isso aqui é aeróbio, na verdade é extremamente anaeróbio. Nada é só anaeróbio ou só aeróbio. Tem O anaeróbio ele é sozinho por um momento, né? Mas o aeróbio nunca. Por um momento. Sempre vai ter uma contribuição menor ali, mas vai ter uma contribuição anaeróbia. Aí no anaeróbio tem aquele que produz ácido lático, que a gente chama o lático, né? Que é a partir de um determinado tempo numa intensidade alta. E o alático ali, que é um esforço mais curto, não chega a ter a presença do lactato, né? É aquele que resulta da utilização da fosfocreatina? O meio do ATP-CP, esse mesmo. Beleza. Vamos lá. Eu queria falar, já que a gente está falando de performance, falando de desempenho e como medir isso, como isso se reflete na estrutura do indivíduo, no corpo dele.
Porque que transformações isso leva e como medir isso? No sentido de avaliar esse aumento de performance pelo tamanho de músculo ou, sei lá, se pela capacidade... Bom, o VO2 acaba sendo uma forma de avaliar também. Sim, a parte cardiorrespiratória a gente trabalha em cima do VO2 máximo. Ele que é o nosso padrão. Na verdade, existe a média, a gente tem que sempre ter um ponto de partida, né? Avaliar para quê? A gente tem que avaliar sempre, até porque prescrição sem avaliação é uma prescrição às cegas, né? Você não sabe como tá, então como é que você vai propor chegar a algum lugar se você não sabe de onde você está saindo, né? E a gente tem mulher sedentária, 30 anos é o nosso padrão de partida. Ela para ela estar saudável ali, esses 35 ml, que seriam os 10 METs. O homem fica mais ou menos entre 11 e 12, fica entre 40 e 42 ml, corresponderia a 11,5 a 12 METs. Então a gente parte sempre desse padrão. A cada década a gente vai perdendo 10% dessa capacidade. Então a pessoa de 40 anos vai perder 10%. Então o que a gente sempre tem na questão do VO2 máximo? A gente tem que levar sempre aquela pessoa falando em saúde e qualidade de vida, o coração dela ficar bom, trabalhar menos, ter mais folga, que é igual você falou, frequência de repouso mais baixa, porque o coração da pessoa é tão bom e forte que uma batida dele ejeta um volume de sangue muito maior que a pessoa destreinada precisa bater 5 vezes para ejetar aquele volume. Então, e a eficiência das células dela, a capacidade de captar glicose e oxigênio é maior. Sim. Então a necessidade desse coração trabalhar menos é bem mais relevante. Porque ele é mais eficiente para tudo. Sim, né? A gente está falando de saúde, ele está se preservando, ele precisa trabalhar muito menos para fornecer o que o seu corpo precisa. Então, isso de uma maneira bem grosseira, bem simplista. Uma pessoa que treina, vamos dizer assim, vamos dizer que a gente nascesse com uma conta com o número de batidas do coração. Então a gente nasceu com 8 bilhões de batidas do coração. A pessoa que treina, o coração dela bate menos. Então a tendência é o que ao longo dos anos ela ter menos batidas por dia, menos batidas por ano, ela viver mais. Porque se a saúde cardiovascular dela é melhor, e sabendo que o AVE, né, o acidente vascular encefálico, e o infarto do miocárdio são as doenças que mais matam no mundo, né? E o investimento nessa área, que é até assunto do meu TCC, o investimento nessa área é bilionário, talvez trilionário, em fármacos, em tratamentos, e a redução do número de mortes é ínfimo. E, todo ano tem gente desenvolvendo medicamento e continua morrendo, é sempre o top 1 causa de morte. A não ser agora que teve a pandemia, Sim. Mas fora a pandemia, não tem nada que mata mais do que problema do coração cardiovascular e circulatório, né? Então, poxa, se a gente nasce com uma quantidade de batidas do coração, um cara que é atleta, a saúde dele é melhor e, por consequência, ele tende a viver mais. Sim. Né? Tipo, uma lógica bem simplista. Falando de coração, o coração dele vai ser muito mais saudável, a chance dele ter qualquer problema cardíaco é muito menor. Você quer participar, né, seu vergonha? Então, por isso que a gente traça as metas de sempre levar a pessoa 20% acima daquela média. Para puxar. Exato. Então a gente faz o teste, de acordo com a idade da pessoa a gente classifica. Falando em saúde, a gente precisa levar você a 20% acima dessa média, que seria da pessoa sedentária. Então aquela mulher de 30 anos, que ela tem 10, se a gente levar ela para 12 METs, a gente está sempre deixando ela numa condição muito mais saudável. Se for performance, aí para cada modalidade tem o VO2 máximo ideal, né? Legal você falar isso, porque quando eu estudo o emagrecimento, né, qual que é o padrão quando eles falam que o emagrecimento tem um resultado positivo na saúde? Porque tem muito do efeito sanfona, a pessoa perde peso e reganha, né? E eles falam que o emagrecimento foi efetivo para a saúde quando num prazo de 2 anos a pessoa perdeu 10% do peso inicial. Então ela começou com 100 quilos. Se após 2 anos ela conseguiu manter, ela evoluiu para uma perda de 10 quilos
e manteve por mais um ano essa perda, ela aumentou a expectativa de vida dela. Sim, com certeza. Agora, se nesse meio tempo aí ela ganhou e perdeu, e no final ela tipo assim, ela não conseguiu os 10, ela conseguiu 4. A melhora na expectativa de vida dela é quase nula. Sim. Porque, tipo, esse vai e vem causa um malefício, vamos dizer assim. Essa desorganização, né? Que vai acontecendo com todo o organismo, Isso. Né? Essa falta de coordenação no processo que não ajuda, na verdade atrapalha, né? É porque desregula muita função, né? Sim. Essa sanfona. Mexe com muita coisa, então a hora que faz um processo certinho, melhora muita coisa, funciona melhor, daqui a um pouco desanda a maionese, aí causa um monte de inflamação, começa a funcionar diferente, e a gente sabe que o organismo nosso trabalha muito com supercompensação, né? Sim, então exato. Fica nesse... Se uma coisa está faltando, ele busca na outra coisa para trabalhar mais para suprir aquilo ali que está faltando. E aí a outra que está trabalhando mais vamos dizer assim, se deteriora, se estraga, por esse excesso de trabalho para compensar o outro. Que esse é o problema das dietas restritas, né? Esse é o problema da galerinha que só põe a culpa no carboidrato, coitadinho, corta. Não, vai lá e fala assim, dieta da sopa, e fica 8 dias tomando sopa, dieta, acho que é de detox. Beverly Hills. Gente, olha, é bom você falar essa palavra. Eu tenho ódio de sabe o que é detox, né? Ódio de quem fala detox. Galera, é o seguinte, não tem nada mais detox do que o seu fígado. Então para. Porque tudo que você ingere, ele passa pelo fígado e o fígado filtra o que presta e o que não presta. E aí ele sabe, o remédio que você toma, metaboliza lá para fazer efeito no corpo inteiro. O fígado é detox, não é aquela couve batida com água e limão, aquilo lá não é detox, aquilo lá não desintoxica nada. O que desintoxica você é o seu fígado, tá? E o que filtra as impurezas, os micronutrientes, é o seu rim. É os 2 órgãos detox que você tem, quando a gente fala de substâncias em si. Quando a gente falar de micro-organismo, vai ter o baço, que vai filtrar os que estão no rim, e os linfonodos que estão na linfa, no sistema linfático. Ponto. E os 4, vamos dizer assim, órgãos que são detox para a gente. Isso, o baço para o que está no sangue, o linfonodo para o que está na linfa. Só. Isso é detox para micro-organismo. Para composto inorgânico, é o fígado e o rim. Ponto. O pessoal fica falando disso, me dá uma raiva, cara. Eu tomo suco detox, eu bato o gengibre com... Desinflama na hora, né? Mágico. Nossa, você emagreceu 10 quilos depois que você começou a tomar isso. É verdade. Porque melhorou totalmente sua captação de glicose, desinflamou tudo. A produção de leptina voltou ao normal, a insulina, seu pâncreas agora tá chique, você tá... 0 por causa do seu suco. Suquinho mágico. Mágico, milagroso. Que ainda, tipo assim, né? Na segunda-feira. Na segunda-feira, toma na segunda. Resolve tudo que fez no final de semana. Ele toma na segunda, exato. Ele toma na segunda cedo, aí sobra um pouquinho, ele toma à noite. Um pouquinho, às vezes à tarde. Aí toma mais um pouquinho o que sobrou depois. Na terça, se ele lembrar, ele faz de novo. Senão ele só vai fazer lá na quinta. Tá chegando o final de semana. Depende do que tiver, ele pode dar uma secadinha, né? Tá chegando o final de semana. Acho que eu vou na casa do Paulinho Comboio. Vixe, vou ficar... Vai na piscina? Vou na piscina. Aí já viu. Aí eu vou tomar mais um suquinho detox na quinta. Na sexta já vai sair, já não vai esquecer de tudo, né? Aí já desandou, não adianta nada. E o pessoal acredita muito nisso, né? Toma diurético, coisa diurética, faz esse monte de chá, um monte de suco. Não, diurético mata, diurético mata. Não, tem um amigo nosso recentemente que ele estava perguntando para mim, inclusive, né? Não vou citar nomes aqui, mas ele vai saber que eu tô falando dele. Uhum. E ele queria que eu passasse para ele um diurético lá, o furosemida, né? Uhum. Eu falei assim, mas você vai participar de alguma coisa que você precisa perder peso na balança ali? Ou você vai para alguma festa que uma roupa não está entrando, alguma coisa assim? Porque isso aí não é coisa de se brincar, né?
E aí ele falou, não, mas é que eu vou tomar por uns dias para desinchar. Eu falei, isso não resolve, cara, não é assim. Não, caramba. Eu falei, você quer desinchar? Vai lá acertar a sua alimentação, fazer Isso. atividade física, tomar muito mais líquido. Se quer tomar Isso. chá, se quer tomar suco, se quer tomar só água, mas vá fazer isso, né? Exatamente. Agora, não adianta. E o pessoal não sabe, eles não têm ideia do que causa essas coisas, o quanto vai mexer com coisa séria, Vai né? fazer seu rim trabalhar pra caramba, a sua taxa de filtração glomerular vai pras tampas, vai diminuir a reabsorção no canal coletor do néfron, no finalzinho lá do néfron, e aí você vai urinar demais. Isso a um preço do quê? De estar super, tipo assim, estimulando o seu rim. Sim. Isso não é saudável de jeito nenhum. Por quê? O rim a gente tem dois porque se der pau o outro salva. E se precisar vender, né? Se precisar vender, que nem... No mercado negro vale mais de 800 mil reais, já sei disso faz tempo. Então, agora, onde dá pra pagar a casa? Aí, é aquele negócio que a gente falou antes. Aquela compensação, cara. Se forçar o seu rim trabalhar demais, vai gerar uma compensação em outro órgão. E não é legal. Você já está danificando ele porque você está esforçando ele demais. Você vai danificar outro órgão para tentar compensar isso. Diurético, eu acho que assim, da classe de medicamento para quem busca estética, eu acho que é o mais perigoso. É o mais perigoso. E que nem você falou, vai buscar uma alimentação e tal. Tem um processo que principalmente atleta de fisiculturismo faz, que é a hiperidratação. Faz uma hiperidratação. Você quer, sei lá, vai ter uma festa tal, eu quero desinchar para estar lá. Vai lá, começa uma semana não, mais tempo. Começa uns 20 dias antes, uma hiperidratação, depois você corta a água, seu ADH tá nas tampas, você vai estar mijando e não vai estar consumindo água. Vai embora, sua retenção foi embora. Simples, você engana o seu organismo. Mas dá muito trabalho todo esse tempo. Né? Dá trabalho, ué. Mas quer tomar o remedinho em 2 dias... É o negócio mais certo a se fazer. É onde você menos vai se prejudicar. Não precisa de remédio, só vai levar tempo e esforço. Uma disciplina, que é o problema da maioria das pessoas. Querem tudo milagroso, em curto tempo e nada disso é duradouro. Até tava falando sobre isso com um amigo meu da sala da faculdade, o Marcão, um abraço para ele, que eu andei estudando isso e lendo em um livro que eu tenho do Haluk, que é um dos nutricionistas mais famosos aí do Brasil. A hiperidratação é o meio mais saudável para se fazer isso. O diurético, cara, é apelação. O diurético é apelação e faz mal, cara, mata mesmo. Por quê? Abaixa a sua volemia sanguínea, porque você não capta mais água, ela vai ser tudo excretada. Diminui a quantidade de sangue, né, o volume de sangue. Aumenta a resistência vascular periférica, porque aquele sangue fica mais grosso. Você, consequentemente, tem menos fluidez, transporta menos oxigênio, só vai ter uma hipotensão, né? O volume baixo, você vai ter uma hipotensão, você vai morrer, cara. Vai morrer por falta de água no sangue. A gente já viu o atleta com todo acompanhamento morrer, fazendo todo esse processo antes de pesagem, né? Então você vai morrer. Sauna, diurético, esse monte de coisa. E uma hora tem corpo que não aguenta, né? Morre. É que fica muito abafado esses casos ainda, Sim, né? Escapa um ou outro na mídia. Mas a gente está falando de acompanhamento profissional, com médico, um monte de outros profissionais, né? Agora, no meio amador, isso acontece também. Só que aí é sem acompanhamento. O cara faz na sorte, Deve ter muita gente que morre aí que a gente não fica sabendo, ou que fica com uma sequela pro resto da vida. Sim. Não, o cara pode perder um rim numa dessa. Pode ter vários problemas. E você, imagina, você é saudável porque você resolve tomar um remédio, você vai e perde um órgão vital. Aí você vai viver de hemodiálise. Olha que beleza. Que beleza. Acho que muitas das pessoas não têm noção do que é uma hemodiálise. Você tem que colocar um cano no braço, ficar repousando lá do lado de uma máquina horas,
E o negócio virando seu sangue lá, passando por filtros para tirar as impurezas e jogar de volta. E ainda dependendo do nível, né, que chega essa deficiência, tem gente que tem que todo dia fazer. O problema é que fala assim, eu tenho que ir 2 vezes na semana lá fazer, mas tudo bem, 2 vezes na semana. Tem gente que ainda leva como se fosse algo, mas piorou porque agora eu tô indo 3, agora tem que ir todo dia. Agora não tá mais dando jeito, todo dia não tá resolvendo. Tchau, daqui um pouco você vai partir. Vai partir. E assim, a nefropatia, ela leva muitas outras complicações, porque dificilmente quem tem problema renal não vai ter diabetes, leva tudo uma coisa... Muito vem do diabetes, né? Esse tipo de problema. A maioria, porque é a doença silenciosa, né? Muito um puxa o outro. Então, diurético não é brincadeira. Não tome sem acompanhamento médico, e não é qualquer médico, é um cara que sabe o que está fazendo, porque é grave. Na pior das hipóteses, é melhor acreditar no suquinho, ficar tomando suquinho lá. Toma o chá verde lá. O chazinho, o hibisco, essas coisas. Toma o chá verde lá. Mas agora vamos falar de avaliação, Rica. Os métodos, você que já tem bastante experiência, qual você gosta mais, qual você faz, qual você não faz, que vantagem você vê... eu acho que tem um negócio que pesa bastante na avaliação, que é a questão motivacional da pessoa, né? Ela vê que o esforço dela está compensando, né? É a hora de, literalmente, ver se está valendo a pena tudo que ela se dispôs a fazer. E eu sei que você tem uma ferramenta super bacana, que até um dia espero conseguir comprar uma também. Mas eu queria que você falasse um pouco mais disso. Enfim... É o Body Metrics, né, que você usa. Isso, falando de avaliação de composição corporal, eu trabalho com ultrassom, que é o Body Metrics, mas a gente tem aí os mais conhecidos, né, mais acessíveis, a bioimpedância, a adipometria, né, com o adipômetro, o pessoal chama de plicômetro em alguns estados, né, e o ultrassom. O ultrassom, ele é o mais moderno, mais preciso, falando em questão de precisão em calcular o percentual de gordura. Só que o grande diferencial do ultrassom é que a gente está falando até o termo de ver, né? Depois eu vou até fazer um scanner no seu braço para ver ali na hora como que é. A gente consegue ver em tempo real ali, a gente passa o ultrassom na região e ele mostra como que está ali interno. Ele vai mostrar para nós a espessura da camada de gordura subcutânea, em algumas regiões a espessura do músculo e todas elas a qualidade daquela musculatura. Então, falando em percentual de gordura, a gente vai ter um relatório estimando lá, dentro de população, se você está enquadrado num atleta, num saudável, num obeso, mas isso é a classificação mundial. Vai sair no relatório taxa metabólica basal, uma avaliação completa, vários dados, né? Todo mundo que já fez ou a bioimpedância ou a adipometria também. Só que o grande diferencial é que cientificamente é comprovado que a precisão do percentual de gordura que o ultrassom calcula é maior do que qualquer bioimpedância, qualquer adipômetro, porque ele não sofre as influências que esses outros 2 métodos têm, que depois eu vou explicar a diferença de cada um. E aí ainda tem esse diferencial da imagem. E a imagem que é o legal, porque os meus alunos, por exemplo, eles cobram, que é uma coisa que isso nunca aconteceu antes do ultrassom. Quando que vai refazer a avaliação? Quando vai reavaliar? Porque ele quer ver o que melhorou. Ele quer ver se aumentou o músculo da coxa, se aumentou o músculo do braço, se diminuiu a gordura do abdômen, coisa que ele já está percebendo, mas ele quer ver o quanto mudou. E quer saber a proporção, né, dessa mudança. Eu trabalho com ultrassom desde 2015, mas de 2008 a 2015 eu trabalhei com adipômetro. A bioimpedância, particularmente, é um equipamento que eu já não gosto muito, principalmente por conta das influências que sofre. Acaba dando resultados assim muito falsos, umas estimativas muito fora da realidade, por conta do método mesmo. Depois eu vou explicar a diferença de cada um. Mas antigamente a gente ia marcar a avaliação para o aluno, na semana que vem, o mês que vem, a gente vai reavaliar. Não queria de jeito nenhum. Não vamos perder tempo, vai ficar lá me beliscando, porque é doloroso para algumas pessoas, é ruim, né, tomar a pinça ali para puxar a dobra cutânea. E você emite um papel. Então, é isso que eu falo, o relatório em si, mesmo do ultrassom, é mais preciso, mas se eu entregar só ali para você um relatório
com números e gráficos e tal, você vai acreditar naquilo lá. Quando o resultado é positivo, todo mundo gosta. Aí, ó, aqui está estimando que você perdeu 3 quilos, desses 3 quilos você perdeu 3,5 de gordura e ganhou meio quilo de massa magra num período X. Então tá excelente. No adipômetro, ainda a gente com as dobras ali, a gente falou, ó, mas diminuiu gordura mais nessa região, a sua dobra diminuiu aqui no tríceps, diminuiu no abdômen, diminuiu na coxa e no geral diminuiu. Mas você fica ali com números, coisa que você não vê. Sim, uma coisa mais fria. E aí o problema principal é quando fala assim, a pessoa no emagrecimento. O que está na cabeça do povo do emagrecimento? Peso na balança. É difícil enfiar na cabeça da pessoa que essa troca de composição corporal que é saudável. Sim. Diminuir a gordura, aumentar a massa magra, vai aumentar a taxa metabólica basal dela, vai proporcionar que ela possa, a hora que ela estiver estabilizada, comer até um pouco mais do que ela estava comendo, porque o gasto basal dela é maior. Elevou. Sem falar o quanto, né, a gente está com uma pancada de estudo todo dia, o quanto é importante a musculação e o ganho de massa magra para tudo quanto é função. Sim, sim. E aí a pessoa, quando vai fazer uma reavaliação no adipômetro ou na bioimpedância, e aí subiu na balança ali, perdeu 1 quilo ou não perdeu nada, perdeu 2 quilos só e fez um baita esforço. Só que aí nos dados estimados você vai mostrar para ela, ó, você perdeu só 1 quilo na balança, mas aqui nos dados que a gente está aqui no relatório, na verdade você perdeu 2,5 kg de gordura e ganhou 1,5 kg de massa magra. Às vezes é num período de 3 meses que essa pessoa não ganhou 1,5 kg de massa magra nem aqui nem na China. Porque ganhar músculo não é tão fácil assim. E aí são os dados que para a pessoa leiga ela não faz ideia realmente. E aí quando o resultado é positivo ela sai de lá feliz. Agora quando você tem que explicar que aconteceu um mecanismo e que o peso da balança não alterou e não adianta, eles estão preocupados com o peso na balança, aí entra legal o ultrassom, por quê? Aí a gente vai pegar 7 regiões do corpo, que é o protocolo mais completo, escanear aquelas 7 regiões. Imagina que não perdeu nada na balança ou 1 quilinho só. E aí a estimativa do relatório fala que ela perdeu X de gordura e ainda ganhou um pouco de massa magra. A gente continua acreditando em dados, só que a gente vai lá na imagem de cada região, põe uma imagem na frente da outra daquela reavaliação, e aí a gente vê se teve perda de gordura de verdade, vai mostrar ali em milímetros pra gente. Se aumentou o músculo, a gente vai ver o aumento da espessura, se melhorou a qualidade daquela musculatura, se perdeu gordura intramuscular, se o músculo está mais bem trabalhado agora, tudo isso a gente consegue ver e por segmento. Aí a pessoa acredita de verdade. Porque aí você mostra ali que ela perdeu gordura em todas as regiões e que aumentou, por exemplo, a musculatura no braço e na coxa. Aí condiz com a estimativa do relatório. Entendi. Porque se a gente tem só o relatório, a gente tem que acreditar nas estimativas. E são estimativas, Ali não é 100%. Você tem, além da estimativa, você tem o visual comparativo. Então, vamos supor, eu comecei hoje na clínica lá com você. Você fez uma avaliação. Faz vários testes testes de força neuromuscular, faz o teste de VO2 se precisar e vamos fazer a avaliação para ver a composição corporal. Beleza, fez a avaliação, viu a composição corporal. Daqui a um ano, vamos fazer outra avaliação da composição. Eu costumo refazer a cada 4 meses, mais ou menos, que é um período que o organismo tem uma adaptação legal. Quando a pessoa tem uma sequência de treino certinho, a cada 4 meses a gente acaba fazendo, então, 3 avaliações no ano, porque a avaliação, além de mostrar para a pessoa o resultado, ela serve para o profissional, no meu caso, ver se o que eu propus para aquela pessoa está surtindo o efeito desejado, porque tem a tal da individualidade biológica que a gente falou lá atrás. Não é porque, tipo assim, eu quero chegar lá e hipertrofiar, e aí eu vou fazer um trabalho X com você. E pode ser que o seu membro superior não responda igual ao membro inferior, ou vice-versa, ou determinado músculo não tá legal. Meu bíceps não desenvolve. As costas evoluindo muito na frente do peitoral não cresce e tal. Mas a gente está fazendo um trabalho, aí a gente vai lá, coleta essas imagens e vê que realmente não teve aumento. E a gente está fazendo um trabalho, aí serve para a gente mudar as estratégias. Seu corpo não está respondendo bem a esse estímulo. Vamos mudar. E mesmo com 4 meses, então, você já consegue falar... Ver melhoras. Aqui já não... Isso aqui funcionou bem, isso aqui nem tanto. Exato. Com 4 meses já consegue ver por esse método. Sim, porque de 8 a 12 semanas a gente tem um período de adaptações legais no organismo, né? Então, você fazendo a cada 4 meses, se tiver essa frequência, 3 no ano. a gente vai conseguir mostrar resultado.
Se não teve resultado e está treinando, aí a gente também é tipo uma ferramenta para desmascarar que a pessoa não está fazendo a parte dela fora de lá. Aham. Que é aí Sim, entrar na sua falou. área. É, Fala, é. tá, Ô, beleza, você vem, você treina, tá respondendo bem os estímulos ali, tá aguentando o treino. A gente vê, às vezes, que teve uma melhora, mas não foi maior, porque também faltou a parte da alimentação. falou, ó, você tá treinando, eu tô vendo, você tá se esforçando, mas seu consumo de proteína tá baixo, por isso você não tá ganhando massa muscular. Bendito treino em jejum, É, não faz um pós-treino legal. o, a quantidade de calorias suas está numa dieta hipocalórica, você não vai hipertrofiar, não importa o estímulo que você dê, se não tiver um Nunca. superávit, você Tira não vai, carboidrato, não bate a proteína total do dia, não não adianta vai, tomar whey depois do não treino, tem misericórdia, não, achando que é isso que resolve, né? não é. Vamos fazer, Rica, que eu quero ver como que é. Vamos. Tá na maletinha aí? Tá. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Vamos ver se eu consigo. A gente faz uma Aqui, coleta do seu bíceps. pra ele. Aí é um software que você tem instalado no computador. Isso. A gente pode instalar esse software em vários computadores, notebook e até tablet. Tá. Aí você tem. Você compra esse aparelho. Exato. O transdutor, né? Que é o equipamento que ele vai fazer a leitura. Aham. E aí vem ele dentro da maletinha ali, vem um gelzinho, vem uma fita métrica e vem o software que vai fazer essas contas, essa estimativa e vai mostrar para nós aqui a imagem em tempo real, assim que a gente vai coletando. Vou afastar um pouquinho mais isso aqui. Vamos abaixar para ver a imagem ali no computador. Que ele vai produzir através do equipamento ultrassom. Estende seu braço aqui. Sim, Isso. Vou fazer no direito. Você é destro? sou destro. O direito deve ser maior. Aí aplica o aparelho com um gel. A gente passa o gelzinho e a diferença de quem já fez a adipometria, né? Não tem o desconforto do beliscão aqui. A gente só vai passar o ultrassom aqui, ó, sobre a Ele pele. tá gerando a imagem lá. E aí em tempo real ele gera a imagem. É rapidinho assim A mesmo. imagem é aqui, ó. Vou mostrar. Vamos ver se eu consigo baixar isso aqui. Opa, opa. Explica aqui, Henrique, o que Vamos lá, aconteceu né? aqui, né? O que é essa imagem? O ultrassom ele vai em profundidade. Então ele vai fazer uma leitura de acordo com a densidade dos tecidos que ele encontra. A gente está falando aqui de gordura, músculo e osso, né? Então, logo abaixo da pele, a gente tem a gordura subcutânea. Entre o músculo e a pele, essa gordura subcutânea, e aí entre essa gordura e o músculo existe a fáscia muscular. Muita gente não sabe o que é, mas é um tecidinho conjuntivo que ele separa ali o músculo da gordura, o músculo de outro músculo, né? Eu faço até uma analogia para as pessoas. Em algum momento alguém viu o açougueiro tirando aquela gordura da carne e a hora que ele está puxando, levantar aquela coisa elástica, transparente, né? Sim. Aquilo ali são Uma as espécie fáscias. de membrana, né? Uma película. É uma película. Então a gente marca aqui. E esse branco, mais aqui embaixo que eu estou marcando, é o osso do braço, que a gente foi em profundidade no seu bíceps. Então, aí eu vou mostrar para vocês onde é gordura. Vou fazer um laudozinho aqui. Não vou dar uma caprichada tão grande para não levar muito tempo. Então, Peraí, vamos ver se consigo focar aqui. Vamos tirar daqui no tripé. isso. Aí. Então, ó,
tá vendo? Essa linha vermelhinha aqui a gente traçou em cima dessa fáscia muscular. Então, da linha vermelha até o começo da imagem, no seu bíceps, por exemplo, você não tem quase gordura nenhuma, tá vendo? Uhum. 1,8 milímetros, 1,6, tá praticamente a pele colada no músculo. Então, a camadinha de gordura é esse filetinho muito fininho, ó, se aproxima um pouquinho mais ali, ó. Aham. Tá vendo? Ó? Sim. Todas essas unidades aqui é a capinha de gordura. Depois, entre a fáscia e o osso, que é esse branco aqui, a gente consegue mensurar a espessura do seu bíceps em profundidade. Sim. Então a gente consegue, numa reavaliação, coletar de novo, pôr uma imagem do lado da outra. E se comparar. aumentar a espessura em alguma região aqui, a gente sabe que você teve hipertrofia de verdade. Entendi. E se diminuir gordura, se a pessoa que está buscando emagrecimento, diminuir gordura em alguma das regiões. E a questão do emagrecimento, que a gente sabe que o difícil é o quê? Perder gordura e tentar manter a massa magra. No processo de emagrecimento não tem como você perder gordura e não perder um pouco de massa magra. Sim, e aí com essas imagens a gente consegue justamente estar monitorando isso. Perder gordura, mas ver que manteve ou perdeu muito pouco musculatura nas regiões que a gente coletar, ver que o processo de emagrecimento está legal. Agora, se vem aqui a gente vê que despencou gordura, mas despencou massa magra, aí você vai ter que reajustar a alimentação. O déficit calórico está muito agressivo. Porque está perdendo muita massa magra, né? Uhum. E a questão da imagem do músculo aqui, ó, sempre onde é mais escurinho assim, é a musculatura que está muito mais bem trabalhada, sem nenhuma gordurinha intramuscular. Tá, aqui parece que tem uma divisão aqui. Sim, aqui são outras faces, né? Que a gente divide a questão do bíceps, do braquial. Mas aí a gente mensura num total aqui. Aqui seria o bíceps por cima e o braquial por baixo. Exato, é isso? Tá. Então, legal. No seu caso, esses branquinhos aqui são as fáscias, tá? Tá. Quando a pessoa tem muita gordura intramuscular, formam vários pontinhos brancos mais acumulados e não de linhas contínuas igual as fáscias, por isso que a gente consegue diferenciar. Mas o seu bíceps está com uma musculatura muito bem trabalhada, está muito pretinho aqui dentro. Então a gente consegue monitorar essas melhoras também. Se a pessoa perder gordura intramuscular, desenvolver mais a musculatura, a gente vai ver tanto a questão de aumento quanto qualidade pelo tom da imagem. Entendi. Então se eu pegar uma outra imagem daqui 6 meses, por exemplo, e treinando, isso aqui vai estar mais escuro, vai estar melhor a qualidade desse músculo. Isso, se assim. tiver tudo dentro treinando, se alimentando corretamente. Eu vou pegar aqui, ó, uns comparativos para você ver rapidinho. Esse aqui é um tríceps e outro tríceps, ó. Olha a diferença. Caraca, aí ó. Só que assim, ó, imagina que fosse a mesma pessoa, mas não é, tá? Esse aqui é um tríceps de uma mulher e esse é de um homem. Olha como é diferente o tamanho, né? O volume. A mulher, ela acumula muito mais gordura no tríceps, no abdômen e na coxa, diferente do homem que acumula muito mais no abdômen, né? Então você pode ver, ó, que olha como é grande a camada de gordura do tríceps de uma mulher comparado de um homem, e aqui não era uma mulher obesa, tá? Tá. O volume do músculo muito menor, e aí você vê a questão de qualidade. Olha como esse bíceps aqui, ele é muito mais pretinho, né? mais hipertrofiado, você vê que a forma anatômica do tríceps fica bem mais bonitinha, né? E pouquíssima gordura, né? Comparado da mulher. A mulher, ela acumula tanta gordura nessa região, ó, que chega a formar os nódulos de gordura subcutânea aqui, ó, que é aquela gordurinha mais densa, que tem um volume muito alto. Então imagina que fosse a mesma pessoa aqui, ela quisesse emagrecimento, uma definição muscular. A definição muscular é emagrecer e hipertrofiar, né? Então, ó, que tinha de gordura para onde teria ido, perdeu muita gordura, e ó como teria aumentado a espessura e a qualidade do músculo. O aspecto físico totalmente diferente de um do outro, né? E isso que é legal, a gente coleta aí 7 regiões do corpo, que é o Jackson e Pollock, que é o mais completo, né? 7, São os protocolos adivinhos da adipometria que tem aqui no software, tá vendo? Esse é o mais completo. A gente vai ter 7 regiões do corpo com essas imagens, depois ele gera o percentual total de gordura e a gente vai comparar depois essas imagens. Isso que é o mais legal, é comparar as imagens. Entendi. Isso é um fator motivacional gigantesco, né? Sim, porque aí vê que realmente aconteceu aquilo que estava esperando. Efeito. Bacana. Excelente. Vamos tentar pôr de volta aqui.
aqui. Vamos levantar isso aqui. Bacana. Então, a pessoa que vai lá na Postura Arte Vai entrar no ultrassom. vai fazer o ultrassom e vai ver. Comecei assim. Exato. Daqui 4 meses estou assado. E vamos ver se está dentro da expectativa. Se tá funcionando. Porque não adianta também, né, Ricas? A pessoa só treinar. Tem que segurar a boca, né? Com certeza. Até porque o treino, no meu caso, eu tô ali meia hora do dia da pessoa apenas resolvendo alguma coisa. As outras 23 horas e meia, eu não consigo monitorar o que ela tá fazendo. Sim, a gente conhece pessoas que treinam lá com você e a gente sabe o que ela come. Exatamente, né? o que bebe. E o que bebe, você sabe de quem eu tô falando. Exato. Enfim, não vamos citar nomes, mas tá feliz. Mas tá feliz, o importante é isso. E tá melhorando a saúde. Tá porque melhorando. Tá melhorando a musculatura, né? Isso vai trazer vários benefícios para esse cidadão em si aí. Esse indivíduo aí. E ele tá gerando um gasto calórico a mais já no dia a dia dele, né? Ele faz pilates também. Então ele pode comer e beber mais, né? Então tá dentro. Era melhor se ele não tivesse. Era melhor do que se ele não tivesse fazendo nada. Então vamos. Com certeza. Né? Tá no lucro. Tá no lucro. Tá. Mas assim, tudo a gente tem que avaliar, né? Quer mais água, Rica? Por favor. Tudo a gente tem que avaliar. Qual que é a sua expectativa, né? Que nem essa pessoa que a gente está comentando, ele não quer ser um atleta, né? Então você não precisa viver vamos dizer assim, no modo hard, né? Vamos fazer o quê? É pra saúde só pra eu ficar velho e conseguir não precisar de ajuda para levantar da cama, né? Uma coisa assim, para manter, né? Para se manter autossuficiente, para não ser dependente de ninguém. É importante, eu acho que assim, tem que começar daí, né? Tem que começar daí, se preocupar nisso, porque quando a gente é novo aí, antes de 50, 60 anos, não é uma coisa que é comum se preocupar, mas a hora que vem a conta para pagar, aí dá tempo dá para ter melhorias, mas que nem eu vejo pelo meu pai, né? Após os 60 anos, após os 30 anos, cada ano que passa o homem perde 1% de testosterona. A gente tem quedas funcionais a partir dos 30. No 60, mais uma. E no 60 dá mais uma talagada ainda. Então, dos 30 aos 60, você perdeu 30%. E quando chega nos 60, cai mais uma boa pancadinha. Então, a testosterona, a gente sabe que ela é o diferencial do homem para a mulher, vamos dizer assim, para a massa muscular. Principalmente para a saúde do homem. O cara que tem, principalmente o pessoal que negligencia o treino de pernas. O cara que treina a perna, que tem uma perna bem desenvolvida, na velhice, a perda, isso é comprovado por estudo, a perda de testosterona é menor e a chance dele ter demência é menor. Por quê? São alterações que o corpo provoca, alterações saudáveis, que deixam o indivíduo mais resistente aos danos, aos radicais livres, enfim, todas as substâncias, os metabólitos que o nosso corpo produz, que são, vamos dizer assim, o nosso lixo, Então, você ter uma massa muscular te preserva, te resguarda, na verdade, dessas dificuldades na velhice. Vários problemas serão evitados. Vários problemas. Então, treinar não é estética. Treinar, antes de tudo, tem que ser saúde. Sim. Saúde. Ser atleta, atleta que eu falo nível profissional, o cara que vive do esporte. O cara que vive do esporte, ele não é saudável. Não é. O alto rendimento é longe de ser saudável. O alto rendimento, ele gera muitas lesões, e enfim. Mas é muito melhor você ser um maratonista profissional do que você ser um sedentário profissional. Exato.
O cara que envelhece como maratonista, meu, qual que é a chance desse cara ter um infarto do miocárdio e qual que é a chance de um sedentário ter? É bem maior. É bem maior. E tem muitos outros Não, problemas isso antes disso já. muitos outros. A questão própria do peso, né? Tipo, o cara que correu a vida inteira, mesmo ele tendo uma idade avançada, ele não vai deixar de correr. Ó, e falando da saúde do coração, um maratonista de ponta, eles têm VO2 máximos de 25, 26 METs. Caraca. E aí o que acontece? Esse nível de VO2 máximo, o limiar anaeróbio se aproxima muito. Diferente, a gente está falando daquele padrão da pessoa saudável. Ele tem que se esforçar muito. O limiar fica mais ou menos entre 60% e 70% do VO2 máximo. Então, se você está ali, por exemplo, se você tem um VO2 de 10 e você está a 7 por hora, a contribuição aeróbia vai ser maior. Então, você vai fadigar menos, vai ter menos CO2 metabólico. Você não vai começar a hiperventilar, né? Tem aquela respiração forte. O que acontece? Quanto maior o nível do VO2, mais esse limiar sobe. Então, para esse cara que tem um VO2 de 25, 26, que corresponde a essa velocidade, ele tem que estar muito perto o limiar do limite. chega a estar 95. Então, o que acontece? O cara está correndo a 24 por hora, ele está no limiar anaeróbio dele. É como se a gente estivesse dando o nosso trote de 7 por hora, o nível de esforço e a contribuição de oxigênio, para o cara fica próximo do limite ali do VO2. Então, por isso que ele consegue correr 42 km, 195 metros, entre 22 e 24 por hora. Acho que até uma das últimas maratonas lá que bateram um tempo, os caras correram numa média, acho que até de mais de 23 ou 24 por hora. Caraca. Então, como que o cara consegue estar correndo a 24 por hora? Se você dá um tiro de 24 por hora, Caramba. você vai durar alguns segundos ali, você vai começar a hiperventilar, e aí você não vai conseguir expelir todo esse gás carbônico, esse CO2 metabólico, e você vai fadigar. Porque o seu limiar é tipo 8 a 9 por hora, você não vai suportar muito tempo. Agora o cara não, para ele estar nos 23 por hora, é como se ele estivesse no esforço do nosso trotinho. Então a saúde no coração dele. Você imagina cada bombeada com o coração dele, o quanto ejeta de sangue, o volume de ejeção dele. Então quanto mais chega de oxigênio, o coração desse cara realmente, na velhice dele... É zero, o coração é zero. Nem se ele tiver uma predisposição genética na família, Suprime, ainda vai ser difícil. Pode acontecer, mas poderia acontecer mais cedo. Bem mais cedo, exato. Tem esse negócio também, viu? A predisposição genética, a herança genética, ela só vai aparecer, a gente estuda isso na nutrigenômica e na nutrigenética na minha área, né? Ela só vai aparecer se o indivíduo viver num ambiente favorável para ela. Então, o cara foi atleta a vida inteira, ele consegue suprimir, através dos hábitos dele, com dormir bem, treinar, se alimentar direito, o cara consegue suprimir a expressão gênica. Por quê? Os fatores que envolvem a vida desse indivíduo, ele vai ter uma grande quantidade de antioxidantes por conta da alimentação, ele vai ter uma redução da produção das espécies reativas de oxigênio, lá eles chamam de ROS, anti-inflamatórios naturais, as interleucinas, a produção, a estimulação do sistema nervoso simpático é diminuída por conta da boa utilização da insulina, enfim, as adipocinas, a adiponectina, enfim, todas essas substâncias que participam da regulação do metabolismo, seja para estimular fome ou neurotransmissor, tudo isso funciona na máxima eficiência. Então, qual que é a chance de dar um problema? Se está tudo funcionando no ideal, é baixa, porque ele suprime tudo o que dava brecha para um erro de metabolismo, foi suprimido, foi diminuído. Então, ele otimiza muito a saúde, muito, porque, um exemplo, isso até mesmo para câncer, ele se alimenta tão bem, de tal forma que a alimentação dele, a replicação celular dele acontece de uma maneira, a não ser quando tem um
proteína lá, um fator de transcrição lá do DNA, que isso aí é incorrigível. Mas para grande parte dos cânceres, o cara fazendo tudo certinho na vida, diminui muito a chance dele. Mesmo ele tendo uma herança genética, o pai teve, o avô teve, enfim. Ele se alimentando bem, dormindo bem, sendo saudável, vai diminuir. Pode ser que ele tenha? Pode. Mas pode acontecer muito mais tarde. Ou nem acontecer. Então, tipo assim, enquanto o pai que se alimentou mal teve com 40 anos, o vô que se alimentou um pouco melhor, porque aquelas gerações era mais saudável, não tinham tantos industrializados, com 60, pode ser que ele for um atleta nunca venha a ter, ou pode ser que ele tenha perto da velhice, assim, já prestes a morrer, desenvolve, enfim, não chega a sofrer tanto, né? Ou retarda ou diminui o sofrimento. Então, treinar, se alimentar, dormir, o pessoal negligencia muito o sono. Não deve negligenciar, sabe? É um negócio, assim, fundamental, porque o sono é o reparador de tudo. Ele estimula toda a regulação endócrina nossa. Então, você não dormir, você está todo ferrado. Acorda com cortisol mais alto, não tem liberação de... O GH é mais baixo, não recupera, não acontece. É depois das 4 horas de sono, então o cara dorme 6, ele produziu 2 horas de GH, sabe? Então, fala assim, mas eu não vou crescer mais, mas o GH não é importante só para isso, é importante para a sensibilidade à insulina, né? É importante para você não ter um diabetes tipo 2, para você não ter que tomar insulina, ter que controlar a sua alimentação no sentido de restringir muito o que você pode comer. Então, implica mudanças na sua vida que, assim, as pessoas leigas não têm conhecimento, mas que faz mesmo sem saber, porque é garantido que a qualidade de vida sua vai ser melhor. Você não precisa saber toda a explicação por trás, mas faz, né? Durma bem, se alimente bem e treine, né? Ainda que o dormir bem, às vezes a pessoa não é nem culpa dela, né, coitada? Dependendo de como é o ritmo de trabalho da pessoa, como tá a vida, o estresse. A fator pessoa emocional. Tem sono leve já também. Fator emocional. E a questão da preocupação dos problemas que tem, a pessoa não dorme. Dorme picado ou dorme pouco. E aí já acorda e fala, nossa, tô cansado, acorda cansado. Acontece na clínica de cliente seu lá e falar assim, nossa, não dormi essa noite, hoje o treino não vai render. Não, por esse motivo, né, eu sempre tive esse hábito, porque assim, a gente monta um treino, eu planilho lá esses 4 meses. Aí a gente reavalia e a gente traça as novas metas, entre 3 a 4 meses. Só que aí eu montei o treino. Você chega lá hoje, imagina que a gente está numa semana de choque, que a gente tem lá nos microciclos, né? Choque, regenerativo, ordinário. O treino de choque é o mais intenso. E aí você chega lá, eu sempre pergunto para todos os meus alunos, oi, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. E aí, como que tá? Como que você tá hoje? Dormiu bem? Tá bem, se alimentou? Bem, comeu? Sempre pergunto tudo isso. Ah, não, a mulher, eu tô naqueles dias, eu não dormi bem, eu tô com um desconforto aqui, um desconforto ali. Não somos máquinas, não é porque eu montei aquele treino que vai ter que fazer. Só que aquele dia, o que eu conseguir tirar e a pessoa conseguir treinar, a gente vai conseguir até melhorar, às vezes, algum fator desse que ela veio reclamando. Sim. Às vezes vem com uma dorzinha, alguma coisa, a questão de ter o fluxo sanguíneo ali, mobilizar, fazer um trabalhinho, a questão da liberação hormonal, a pessoa sai de lá já outra pessoa. Então, eu sempre pergunto muito isso. Chegou, eu pergunto como que tá. Principalmente questão de sono. Dormiu bem, não dormiu? Essa noite, ontem, não sei o quê. Aí a gente tem que mexer em algumas coisinhas ali. Uma adaptada na hora. Mas não deixar de treinar. Sim, com certeza. Rica, agora pra gente, já vamos pro encerramento, que a gente já vai para mais de 1 hora. Fica onde a Postura Arte? Postura Arte fica na Rua 9, Rua Humaitá. 1908. Para quem é de Araraquara, é o antigo Sogo. Era um estúdio de um cabeleireiro famoso aqui, né? E fica eu sou ruim de nome de rua, mas se não me falha a memória, é entre Bonifácio e Feijó.
na Rua Bonifácio 9. Feijó. Então fica um pouquinho para frente da Unesp, ali do cemitério. E a gente tá um espaço com cabeleireiro, tem nutricionista agora também, tem terapias integrativas com reiki, Bacana. sobrancelha, toda a parte de estética, cabeleireira, o pilates e o personal. Beleza. Então é um espaço multifuncional ali com vários profissionais de várias áreas, que ficou muito legal, inclusive. Entendi. É uma equipe todo mundo muito de bem com a vida. Que bom, né? Porque o ambiente de saudável. trabalho... Um ambiente saudável para trabalhar é diferente. Chegando lá vai conhecer a Veguinha. Tem A essa. Veguinha. Aí a neguinha, né? A neguinha e a Veguinha, as Fifi do bairro. Ó o meu, ó. Aqui tem o Horus, lá tem a Fifi, a Veguinha, né? E a neguinha. Os alunos chegam e cumprimentam elas primeiro. O xodó da Gente, galera. já ficou. Isso quando não falar, hoje eu nem ia vir, eu só vim por causa delas. Aí eu vou ficar só fazendo carinho nelas, nem vou treinar. Desse jeito. Tão famosa, né? Sem vergonha. Olha lá, ele tá aí, ó, cheirando você. Bom, vou falar dos meus parceiros, falar aqui hoje, agradecer nosso parceiro aqui, pode deixar, Rica, por aqui na tela grande. Meu amigo Paulinho Comboio, fomos comer uma pizza ontem, nossa, comemos demais, nem consegui sair depois e vir pra casa, comemos um rodízio ontem, rapaz do céu, de vez em quando faz bem, né? Rodízio de pizza eu acho que eu não como há milhares de anos. Nossa, eu comi ontem, também já fazia muito tempo. A última vez que eu comi, antes dessa, foi com o Gabriel Bueno, que já veio aqui também, que nós fomos numa pizzaria, ele me chamou, mas também já tem anos já. Antes da pandemia eu comi lá na 7 de setembro, tinha, né? Al Capone, sim. Acho que chamava, Capone. Né? Eu comi, cara, essa com o Gabriel ano passado, mas nem vou lembrar o mês, faz bom tempo. Aí, Comboio, melhor lanche gourmet, se não de Araraquara, talvez de região também. A Dozion, da minha amiga Jaque do Caio, loja de suplementos online, também a Jaque já veio aqui, tem vídeo com ela aí, explicando tudo sobre os itens do site, promoções, tem o cupom de desconto nosso na loja, então se você quiser comprar com desconto, ela entrega aqui em Araraquara. Na descrição de todos os vídeos tem o cupom de desconto ResveraCast, você vai entrar lá no site e vai comprar com desconto. Tem a Gastro, pasta e buffet do meu amigo Alessio, que também já veio aqui. A Lavô, que fica... complementando aqui, o Alessio faz casamento, aniversário, tudo que é tipo de evento. Tem vídeo com ele aqui também, tem as fotos, a gente mostrou aí, o cara é enjoado, ele cozinha pra caramba. E não é comida, é gastronomia, velho, é experiência em comer, não é pra você encher a barriga. É comer bem. É pra você comer bem, pra você degustar, experienciar o alimento, né, uma outra parada. A Leires, minha amiga, tem a Lavô, fizemos faculdade lá em 2000 qualquer coisa. Eu já falei que tem 30 anos, né? Em 2000 qualquer coisa fizemos faculdade junto. Ela abriu uma lavanderia aqui pertinho, de frente para onde era Americanas, que fechou aqui no centro? Não, aqui no Burger King. Aquele comércio aqui do lado do Burger King. Isso. Quase de frente para onde era as Americanas. A Americanas ali, ela abriu a Lavô. É uma lavanderia estilo americana. As máquinas lá são todas importadas. Tecnologia de ponta mesmo. É a última coisa que tem tecnologia de lavar roupa nos Estados Unidos. Ela até demorou para abrir, né? Por causa da dificuldade em importar essas máquinas. Mas a última geração que tem Sim, ela falou, Léo, não tem como a roupa sair fedida, sair mais ou menos. E não é caro. Se você for lá, acho que é 16 e pouco pra você lavar uma máquina de roupa. Uma mão na roda isso aí, né? E a roupa, lava assim, numa outra parada, uma outra qualidade. E a Postura Arte do meu amigo Ricardo Falararo. Da Daniela Granucci. E da Dani, minha amiga. Fala pra ela parar de me ligar falando que bateu o carro. Manda um abraço pra ela. E quero agradecer a vocês, meu público aí
meus amigos que estão assistindo, o pessoal que está indicando aí, o canal vem crescendo bastante. E assim, sempre estou aprendendo aqui com diversos profissionais, né? Veio aqui outro dia o Rodrigo Secanho, o cara doutorado na área de odonto, né? Putz, o cara tem um nível de conhecimento absurdo, monstro. Deu aula em faculdade, uma experiência ferrada, acho que ele tem mais de 20 anos de prática. Então, o cara totalmente acima da média. Aí vem você, vem o outro que eu citei aqui também, o Sei Lá. Pô, o cara tem quase 30 anos de cozinha árabe. Vixe. Pô, a comida do cara eu comi aqui, o camarada meu mandou mensagem no WhatsApp, falou, Léo, eu fiquei com vontade de ver o seu ânimo para comer. Eu fui lá e tive que comprar, porque eu fiquei com vontade de comer também. E tipo assim, eu trago pessoas que eu conheço e que eu sei que o cara é bom, sabe? Eu já, que nem o Otávio veio aqui na semana passada. Pô, já fui lá com ele. E foi bom pra mim. Às vezes, assim, uma coisa não... Eu tenho certeza que o fulano é um bom profissional. Paulinho, você, eu sei que vocês se empenham. Vocês são meus amigos, mas mais do que meus amigos, são bons profissionais. Eu sei disso. Então tem que exaltar uma porque esse é meu amigo e outra porque eu sei que eu não estou mentindo. Então, você que está assistindo, procura essa galera que está vindo aqui. Porque se não for bom para você, como pelo menos no meu ponto de vista eu tenho certeza que mal eles não vão te fazer, porque os caras são fera. Mas assim, você foi conhecer uma coisa nova, às vezes não era o que você esperava, mas não é porque não, eu fui lá e treinei com o Ricardo e não tive o resultado que eu queria. Tá, mas ele pode ter certeza que não te causou prejuízo nenhum, não te atrapalhou. E teve uma experiência. Que vai servir para ela comparar com outras experiências. Às vezes não é o que você procura, né? Então, tipo assim, lanche. Eu vou lá e como um hambúrguer gourmet. Mas não é muito a minha praia, eu prefiro o lanche de carrinho. Aí não vai gostar de nenhum mesmo. Não vai, não tem o que fazer. Mas não é por causa disso que o lanche do cara é ruim. O lanche do cara é bom pra caramba. Eu se pudesse, eu comia todo dia. Tá fazendo falta esse negócio dele não fazer mais lanche pra gente, a não ser nos eventos. Então. E... Tem que ficar indo na casa dele. Tem que ficar indo na casa dele, né? Isso, torcer pra sobrar pão e carne. E aí, pra quem quiser, essa avaliação por ultrassom eu não faço apenas nos alunos. Eu terceirizo a avaliação, então qualquer pessoa pode fazer. Tá. Ela custa R$150, mas quem entrar lá no Instagram da Postura Arte e falar que viu aqui a partir do ResveraCast, vai ter um descontão de R$50. Ô, Chique, então quem entrar lá e falar que viu... R$100 a avaliação. Então, a avaliação. De 50. Putz, bacana. E aí qualquer pessoa pode fazer, independente do objetivo. Tá. Quer emagrecer, quer ganhar massa magra. O idoso, por exemplo, a questão da gente monitorar a questão da sarcopenia. É só com ultrassom. A gente nem precisa, na verdade, alguns públicos, igual esse público, por exemplo, em particular do idoso, a gente nem precisa gerar percentual de gordura porque isso nem interessa para ele. A gente coleta uma imagem do tríceps, do abdômen e da coxa. Essas 3 regiões a gente vai conseguir saber como está a saúde dele. Putz, bacana. Por isso que o ultrassom é utilizado até em hospitais para paciente terminal. Porque antes o pessoal fazia circunferência de panturrilha para você estimar como está a sarcopenia daquele paciente acamado. Isso mesmo. Que vai despencar a massa magra. Como pode instalar o software até no tablet, por exemplo, a pessoa vai com o tablet no bolso do jaleco, aí criou-se um protocolo de escanear só a coxa, o quadríceps. E aí você vê ali a espessura que está o músculo. E aí você pode refazer, dependendo de como que está o processo daquele paciente. Você vai fazer diariamente, a cada 2 dias, 7 dias, 15 dias. Simplesmente passa lá, rapidão, escaneou a coxa, salva, vai fazendo paciente por paciente. Chega lá, vai comparando depois. Está despencando, diminuiu 2 milímetros aqui, 1,5 aqui, 2 aqui. Da última para essa manteve. Então a parte de suplementação interal ali está segurando, que é algo difícil. Ou está diminuindo a perda. Não vai, depende do estágio que está, não vai brecar. Sim. Mas vai diminuir esse processo, vai deixar mais lento.
Então, por exemplo, o legal do ultrassom é a imagem mesmo. Esse público idoso, o obeso também, a gente não precisa se preocupar com a pessoa chega lá, grau 2 de obesidade. Precisa saber que você está com 36% de gordura. Não, a gente quer saber de você diminuição. precisa perder essa gordura. É. Pode escanear simplesmente só o abdômen dela. Voltou dali 3 meses, não diminuiu a gordura no abdômen, você não está emagrecendo. Ou pegar e fazer igual a questão do idoso. Divide bem o corpo. Tríceps, abdômen e coxa. Monitora músculo de 2 regiões em espessura, mais gordura dos 3. Se não mexer em nada nessas 3 regiões, não está acontecendo. Não está funcionando. Se mexer, a gente vai ver onde já melhorou mais, mas sabe que está acontecendo. Então é bem legal por isso. Assim, é para todos os públicos de verdade mesmo. E quem busca estética também. Sim. Quer lá ver, diminuiu a gordura, aumentou o então, músculo. um cara, vamos supor, um cara fisiculturista é legal o cara fazer também. Eu fiz no Alan. Eu vi. Principalmente porque... O Alan também já veio aqui. Nesse meio, por exemplo, pro cara, a diferença dele ser primeiro e segundo no campeonato é totalmente milimétrica. Então a gente vai conseguir ver justamente isso. Falou, como que tá a definição de tal região do corpo, que a hora que ele subir lá no palco é o que vai fazer a diferença. A gente vai monitorando durante o trabalho dele. Então, imagina que monitora por 1 ano ali a cada 2 ou 3 meses e vê que está diminuindo pra caramba realmente a gordura naquelas regiões e está conseguindo ter uma hipertrofia legal. Ele sabe que ele está num processo próximo de chegar ali perto do perfeccionismo que ele precisa. Não, da última para essa já não diminuiu muita gordura aqui na região do peitoral, mas o músculo aumentou. Então ele sabe o que ele vai precisar mexer no treino dele e na alimentação para ele dar essa lapidada que ele sabe que é o que vai fazer a diferença. E sem imagem você não consegue ver. E aí com o ultrassom também, esse cara não precisa ver o percentual de gordura dele. A gente vai região por região, tem que diminuir, aumentar músculo, como tá, cada avaliação melhorou pra caramba. Você vê tá legal, a agora evolução. tá na hora de fazer o processo X lá. Agora vai entrar na etapa tal do... Aí a gente reavalia e vê se esse processo deu o resultado que ele esperava, se ele vai ter que esticar mais ou se tá bom ou não. Então é uma ferramenta para todos os públicos. Bacana. Falando desde saúde, qualidade de vida, até uma pessoa acamada ou idoso, a quem busca performance. Então, legal. Muito importante, você que quer cuidar do seu pai, da sua mãe, sabe que, sei lá, tá chegando uma idade, tá com uma dificuldade para locomoção, enfim, para fazer os afazeres de casa e do dia a dia. Vai lá e faz uma avaliação. Para esse público é legal porque eu vou até a casa da pessoa também. Aí, excelente, melhor ainda. Então, é um atendimento que se preocupa, né, com a condição da pessoa, então vai até o indivíduo ainda, que torna muito mais prático, porque às vezes transportar um idoso dentro do carro, ele não consegue entrar no carro, é um negócio meio, não consegue descer do carro. Eu já tive uma bisa de mais de 100 anos, né, e quem tira a véia de casa? Ninguém tira. Tá acamado ou já tá debilitado, precisa usar uma cadeira de roda, não consegue ficar muito tempo em pé ou andar, mas está fazendo ali um trabalho de fisioterapia, está cuidando da alimentação, a gente só com uma imagem dessa a gente vai saber se está dando resultado, se está legal. Simples, né? Muito paciente simples. Oncológico também. Monitorar essa perda de massa magra e com uma imagem. A gente pega uma imagem da coxa de um paciente desse quadríceps e lá, monitora, já era. Quanto tempo 5 segundos para tirar uma imagem? Nossa, 5 segundos. Exato. A gente só vai passar o gelzinho, escanear ali, lauda a imagem. É muito rápido. E daqui quanto tempo, num caso desse aí de um idoso, você vai fazer outra imagem? Tudo depende em que estágio ele está de alguma patologia ou a questão da idade. A gente pode deixar... Como que tá a evolução dele, do quadro dele, pode fazer uma avaliação quinzenal, mensal, 2 meses, trimestral. Aí tudo vai depender de cada caso, né? Em que estágio tá, qual é o problema. E aí a gente pode... dá para fazer muita coisa. Bacana. E legal isso, conteúdo extremamente relevante para a saúde nossa, dos nossos familiares, de quem a gente quer bem. E acrescenta demais na minha formação, então só agradeço, Rica. Tamo junto e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante também. A gente usa um pouquinho de termo técnico
porque o Rica já é profissional da área da saúde e eu estudo bastante, né? Ainda sou estudante. Mas qualquer dúvida, pode me procurar no Instagram e falar, eu não entendi alguma coisa. Ricardo também tenho certeza que vai explicar com prazer, né, Sim, Ricardo? é que a gente, às vezes, quando começa a conversar, sai naturalmente os termos técnicos, porque a gente sabe que é da área da saúde, sabe que entende, a gente acaba falando coisa que, às vezes, a pessoa realmente do outro lado não faz ideia do que você está falando, né? O Gabriel veio aqui, veio falar e nós começamos a falar de testosterona. Mano, se for falar de hormônio com uma galera que não é da área da saúde... Não vai fazer ideia do que tá falando, mas tem tudo isso? Como que é isso? Eu tenho isso no meu corpo? Acontece isso? Eu cito o nome de muitas coisas, eu cito só para a pessoa saber que existe um monte de coisinha que influencia. Mas se for explicar cada uma das coisas, eu preciso montar um curso aqui eu estou mais de um ano já na pós-graduação, eu preciso montar um curso de um ano para falar de tudo aquilo, aquelas citocinas, leptina, todos os hormônios que influenciam no metabolismo. Se eu for falar disso, um ano. A gente leva de 4 a 6 anos entre graduação e pós-graduação para aprender uma parte, porque a gente continua aprendendo todo dia. Então, não é porque aprendeu na faculdade, formou e acha... acabou. Até porque, outra coisa que é legal, quando eu me formei lá em 2008, para hoje, por exemplo, tinha muita coisa na área da musculação, principalmente, que era cravado aquilo lá, e hoje já meio... Não é que caiu por terra, mas hoje a gente está com várias comprovações científicas de vários outros mecanismos que também consegue dar aquele resultado ou até melhor para tal coisa. Exato. E isso não para. Amanhã vai sair de novo outro trabalho. Exato, mas o bom é que é sempre só positivo. Sim, só estudo atrás de estudo. Olha, musculação agora comprovou eficácia para redução de demência, problema de Alzheimer. Qualquer patologia, alimentação e atividade física, e a musculação está muito no meio. E tipo assim, eu acho... Bom, não sei se é por conta do meio que eu me coloco, a alimentação tem muito tabu. Acho que a musculação também, cara. Tem. Mas a alimentação tem muito, cara. Muito coisa de antigo, de manga com leite, uns bagulho assim, que o povo ainda acredita até hoje, cara. Tem muita coisa. Esses dias eu tava vendo um trabalho de ele é nutricionista e educador físico. Eu não vou lembrar o nome agora. Ele até faz uns posts engraçados, às vezes pega uns trechos dos Vingadores, assim, né? E põe os caras falando uns absurdos, tipo assim, detox não sei o quê. E pega o Hulk jogando cara lá, falando... E aí ele tava falando esse dia, ele mostrou uns estudos que o pessoal tá batendo muito em cima do leite, né, cara? Que o leite é inflamatório, E saiu mais uma pancada de estudo aí, mostrando que não tem nada disso, né? Só que tem muita coisa que virou modinha por conta das redes sociais, né? Exato. A pessoa parece que ela quer fazer os exames, que ela quer ter uma intolerância. Não, porque olha, eu sou celíaco, ou eu tenho intolerância à lactose. Porque tá na moda, porque virou... Não, eu como pra caramba, né? Aí o cara fala assim, não, mas eu como pouco, meu abdômen fica desse tamanho. Eu devo ter intolerância a glúten. Certeza. Só que ele nem sabe o que é celíaco. Não Mas sabe. ele já sabe que ele quer ter intolerância a glúten, né? É isso, tem muito disso, cara. Parece que ficou legal. É legal você ter um negócio diferente, assim. Criou uma imagem que assim, vá fazer exame que 9 entre 10 tem. Tipo umas coisas assim. E sabe o que as pessoas... Hoje, a internet, até falei com a Samira, a amiga da Patrícia, que é psicóloga. Né? Ela veio aqui, a gente tá falando, parece que a internet, ela traz muita informação, só que o povo não sabe ler a informação. Porque você pega um estudo, você vai lá, pega um estudo, vamos supor, doença celíaca. É um estudo. Você tem que olhar um negócio que chama meta-análise, que ele pega 40 estudos e compara para ver se aponta para uma tendência. Qual estudo, tipo assim, dos 40 estudos, pelo menos 25 a 28 de 25 a 28 indica tal coisa. Então pode ser, tem maior chance daquela coisa ser verdade. Não adianta você pegar um estudo com N pequeno, às vezes colocar ele debaixo do braço e agarrar aquilo como verdade, porque vê a meta-análise. Às vezes não é o que a meta-análise está apontando.
não abraça um estudo como verdade absoluta. Por quê? É aquilo lá, às vezes não cai por terra completamente, mas não é bem assim. O tabu da musculação está muito relacionado aos números de repetições, né? Sim. Além de na academia convencional a galera só acha que só existe séries múltiplas de método, né? Só vai lá fazer 3 séries desse aqui, depois 3 desses, não sabe porque o cara sai da academia. Porque ele fica 1 minuto e meio descansando, faz 15 segundos de contração efetiva. Fica mais 1 minuto e meio, 15 segundos. Aí de 1h30 ele teve contração efetiva 15 minutos. Agora, o cara variar os métodos, monta um bloco, que são vários exercícios, uma recuperação ativa, um bisete, a hora que já tem um nível de treinamento. Bisete, bacana. Tem outras, aí tem os mais avançados, a gente pode chegar a exaustão, GVT. tem um monte de coisa. E aí o que acontece? Esse número de repetições, o pessoal é muito cravado naquilo lá de trás. Olha, Faz 10, até faz 5 15. repetições é treino de força. 6 a 12, alguns falam até 15, é a faixa ótima de hipertrofia. E de 15 para cima é resistência muscular. Só que, não dá para se prender só nisso. E é Tempo igual de contração é muito importante. tem muita a velocidade coisa. de execução, a Tem amplitude, muita né? coisa. A ordem dos exercícios influencia o tempo de intervalo. Não é só peso. E o pessoal fala que é carga. Na carga de treino tem várias coisas dentro. Sim. Peso, intervalo, densidade, um monte de coisa. Volume. Peso é peso. Então, qual que é a sua carga no supino? Não, qual que é o peso que você faz? Você tem um teste de um RM seu ou fez um teste de repetições máximas que é mais viável? Você estimar que, você aguentou fazer lá 10 repetições com 30 quilos de cada lado e entrou em falha. Aí a gente consegue fazer um cálculo e estimar o seu 1RM, e aí pegar esse 1RM, aí a gente tem as faixas de intensidade para o número de repetição. 25 repetições corresponde a 50% de um RM. Então, se um RM deu 100 quilos lá, com 50 você vai aguentar mais ou menos 25 repetições. Como a gente não é máquina, isso é uma estimativa. Você pode chegar a fadigar com 23, você pode fazer 25 fadigar, você pode aguentar 28 fadigar. Mas fica uma margem de erro muito menor. E aí sim você consegue trabalhar dentro daquilo que você quer. E aí fala assim, mas só tem hipertrofia fazendo de 6 a 12? Não, porque o músculo não sabe contar. Tem uns caras que brincam assim, né? Exato. Na verdade, outra, não adianta você dar determinado estímulo nos 3 primeiros meses, porque não vai acontecer nada mais do que mesmo com estímulo menor. É a questão das séries múltiplas. Uma série contra 3 séries nos 3 primeiros meses vai dar o mesmo aumento de força e hipertrofia do que você ficar perdendo tempo lá com essas 3 séries. É a mesma coisa o cara chegar, primeiro dia de academia, o cara vai e faz um treino global, né? E o cara vai e faz um bisete super no limite de supino com crucifixo. Pelo menos ainda fez um bisete legal, porque tem gente que sai do mesmo padrão motor pro mesmo. Faz o supino reto e vai lá pro chest press fazer a mesma coisa. Nossa. Ou faz o supino reto e o supino inclinado. Aí, tipo assim, o cara, mano, é complicado. O cara, tipo assim, ele nem tem a propriocepção, ele nem sabe executar um movimento. Não sabe nem o que tá contraindo, na verdade. Ele não sabe nem executar um movimento, né? Ele não tem nem consciência corporal do que ele tá fazendo. Ele vai levar o músculo, as terminações nervosas dele tão ao extremo assim, não tem adaptação para isso, tá tudo errado. Não vai acontecer, ele vai fechar muita janela adaptativa, né? Depois de 3, 4 meses o cara tá estagnado, não sabe por quê. E ainda o perigo de lesão. Era isso que eu ia falar. Perigo de lesão vai nas tampas. O risco de se machucar... Depois que deu uma tendinite, machucou alguma coisa, esquece que para ficar bom demora muito. Então são tabus que tem. Igual eu falava que antes só tinha hipertrofia nessa faixa. E agora vai fazer um treino metabólico. Você já fez na sua vida um treino de 30 repetições? Não. Faz um treino desse pra você ver. Outra coisa, antes falava assim, não, vai treinar todo dia, tem que ficar dividindo. Tem muito estudo agora que você pode treinar todo dia full body, só que você tem que mexer várias coisas. Você vai mudar os exercícios, mudar as porções que você vai trabalhar, o volume, você tem que equalizar tudo dentro da semana. Sim. Mas você pode, por exemplo, treinar todos os músculos todos os dias, de forma equalizada, bem montadinha, e tem resultados melhores do que dividir o treino em A, B e C. E tem mais estudo mostrando isso. O tempo de trabalho efetivo na semana para ter aumento de força e hipertrofia
contração de 20 e poucos minutos na semana. Contração efetiva. Então não precisa ficar lá 1h30 na academia e às vezes não tem esse trabalho na semana se for somar o quanto ele fez. Então, exatamente. Porque muita gente fala dos 30 minutos, mas é só 30 minutos? Mas Só que os 30 minutos ele tem contração efetiva de mais de 20. Isso quando não é só musculação. Quando tem recuperação ativa no meio, acaba diminuindo um pouco. Mas eu tenho muito resultado com ultrassom já, que eu fiz de alunos meus aí de 2 anos, com 2 treininhos por semana de 30 minutos, aumento de espessura de músculo, aumento de força, a hora que vai refazer os testes também nos equipamentos, absurdo só com 2 vezes por semana. Bacana. E falando em saúde... Eu vou indicar bastante lá na faculdade, tem o pessoal da nutrição lá que treina, tem o pessoal da educação física que treina, e a maioria acho que não compete. Eita. Olha aqui, minha mãe. A Patrícia. Tinha que ser. Bom, vamos finalizar. Vou indicar pro pessoal lá e eu acho que vai ter bastante gente que vai se interessar. Se a gente ficar aqui, não acaba. A gente vai falar até amanhã. Vai longe. Então, a gente já tá com 1h30. Eu falei que ia gravar 1h10. A gente já conversa em churrasco sobre isso, né? Nossa senhora. Obrigado demais. Um abraço para todos. Boa Páscoa. E semana que vem tem mais. Falou? Isso aí. Tchau. Tchau.